Acordar com Jesus. É um momento muito importante para crescermos na fé. Agora, aqui na sua emissora, a palavra do Padre Vanderlei Souza. E nessa terça-feira eu trago a palavra de Deus para iluminar e abençoar o seu dia. E nós estamos na 13ª semana do tempo comum. Hoje é um dia muito especial porque é o dia 29 de junho e nós celebramos São Pedro e São Paulo apóstolo. Hoje a igreja celebra simultaneamente esses dois grandes apóstolos e mestres da fé. Pedro foi a pedra fundamental da igreja, Paulo, a voz que deu ao evangelho um novo caminho, um novo jeito com os gentios e os não-judeus. Recebendo Deus um tratamento todo especial. Por isso a Simão, Jesus mandou-lhe e mudou-lhe o nome, dando-lhe a missão de confiar na fé aos seus irmãos. Saulo de Tarso foi escolhido quando perseguia os cristãos, apareceu-lhe Jesus ressuscitado, uns 5 anos depois da ascensão. Senhor, concede-me fortaleza para continuar a construção da igreja edificada sobre Pedro e Paulo. Hoje nós vamos aderir ao Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nos versos 13 a 19, e nós vamos acompanhar essa palavra tomando a nossa Bíblia, você na sua casa, e juntos nós vamos perceber que nós temos aqui um desafio, porque Jesus sempre está junto com os seus. E nessa passagem, Ele vai nos orientar e vai nos conduzir para chegarmos mais junto de Deus. Quando chegou à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Eles disseram: alguns dizem que tu és João Batista, outro que é Elias, e outros afirmam que é João, que é Jeremias ou alguns dos profetas. Perguntou-lhe então: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que lhe revelou isto, e sim o meu Pai que está no céu. E a você é Pedro, e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. Por isso, quando nós olhamos hoje para a palavra de Deus, nós nos encaminhamos para esse caminho, que é um tempo muito bonito e também um tempo da região ali que conviviam na Cesareia de Filipe. Tu és Pedro, Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Hoje, celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, que foram fundamentos da igreja primitiva, portanto, a nossa fé cristã, apóstolo do Senhor, testemunhos da primeira hora, viveram aqueles momentos iniciais de expansão da igreja e selaram ali com o seu sangue a fidelidade a Jesus. Oxalá nós, cristãos do século XXI, saibamos ser testemunha credíveis do amor de Deus no meio dos homens, tal como fora esses dois apóstolos e como tem sido tanto e tantos dos nossos contemporâneos. Numa das suas primeiras intervenções, o Papa Francisco, dirigindo-se aos cardeais, disse-lhes que temos de caminhar, edificar e confessar. Ou seja, temos de avançar no caminho da vida, edificando a igreja, confessando o Senhor. O Papa advertiu: podemos caminhar tanto quanto quisermos, podemos edificar muitas coisas, mas se não confessarmos Jesus Cristo, alguma coisa não funciona. Acabaremos por ser uma ONG existencial, mas não a igreja, esposa do Senhor. Escutamos no Evangelho da missa de hoje um fato central da vida de Pedro e da igreja. Jesus pede àquele pescador da Galileia um ato de fé e a sua condição divina, e Pedro não duvida em afirmar que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus 16:16. Imediatamente, a seguir, Jesus instituiu o primado, dizendo a Pedro que será rocha firme
sobre a qual edificará a igreja ao longo do tempo, dando-lhe o poder das chaves, a suprema potestade, embora Pedro e seus sucessores sejam assistidos pela força do Espírito Santo, necessitam igualmente de nossa oração, porque a missão que tem é grande. A transcendência para a vida da igreja tem que ser fundamentada e um fundamento seguro para todos os cristãos ao longo do tempo. Por isso, todos os dias temos que rezar também pelo Santo Padre, o Papa, pela sua pessoa, pelas suas intenções, que tu és Cristo e sobre essa igreja tu és o Filho de Deus vivo. Que bom quando a gente compreende e coloca essa frase no coração. Hoje é um dia consagrado pelo martírio dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro predicado da fé. Paulo, mestre esclarecido na verdade. Por isso o prefácio, ele traz algumas indicações. E hoje é o dia para agradecer a fé apostólica, que é também a nossa, proclamada por essas duas colunas como suas prédicas. É a fé que vence ao mundo, porque crer e anunciar que Jesus é o Filho de Deus, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu acho que isso nos basta para celebrarmos a festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo e podemos olhar em outros aspectos, que quando contemplamos aquele que permite nomeá-lo como primeiro predicadores do Evangelho, nós podemos entender que nas coletas sempre se fala do seu martírio e confirmaram o seu testemunho, a sua fé e a força para o martírio, que não lhes veio da sua capacidade humana. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi da carne e nem do sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Igualmente, o reconhecimento daquele que o perseguia, como Jesus, o Senhor, foi claramente para Paulo a obra da graça de Deus. Em ambos os casos, a liberdade humana pede o ato de fé que se apoia na ação do Espírito. Vamos receber a bênção de Deus. Eu convido você e sua família agora a se apossar dessa bênção. Deus abençoe a sua vida, o seu dia, sua família, sua saúde, a sua casa, o seu trabalho e a sua vida espiritual, suas finanças e os seus projetos. Dízimo é sempre um meio, nunca um fim. E que Deus abençoe a sua generosidade, você que consagrado à Sagrada Família, que ela vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido todos vocês amanhã, 6 horas da manhã, participar da missa e escutar pela Rádio Vale Taioeiros.